ao nosso episódio. Hoje, a temática que a gente vai estar debatendo, ela é referente aos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Um momento que ficou gravado na história do Brasil, caracterizado pela violência e brutalidade pelo qual foi cometido em atentado à democracia brasileira. Para tal, será utilizado como base o artigo escrito por Maria Eduarda Lima Silva, intitulado como A Estratégia Neopentecostal, a Guerra Espiritual e os Atos Golpistas. Maria Eduarda é graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba e é integrante do Centro de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião. Então, para começar, Carol, o que foram os atos de 8 de janeiro? Então, os atos de dia 8 de janeiro ficaram conhecidos como atos golpistas, que tiveram lugar na capital do país, Brasília. Mas por que golpistas? Porque foi um atentado ao republicanismo, à civilidade e ao povo brasileiro. Em outras palavras, o que a gente pode dizer é que foi um ato contra a democracia brasileira, sendo que a mesma, há uma semana atrás, teria sido escolhida um novo presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, como 39º presidente da República Federativa do Brasil, no seu terceiro mandato. Porém, o ato não se resume a apenas esse dia. Mas por quê? Porque meses atrás, nos diversos municípios de todo o país, os movimentos que culminaram no dia 8 de janeiro já teriam sido iniciados, como os movimentos em frente aos quartéis, aqueles que a gente viu tanto na TV, inclusive aqui na nossa própria cidade, e grupos e fóruns de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Mas, precisamente no dia 8 de janeiro, foram milhares as pessoas que participaram do ato em Brasília. E pessoas com diversos perfis. Dentre os milhares de presos, aproximadamente 1.400, no Distrito Federal, se encontram homens e mulheres de todas as idades, e classes sociais também. E de diversos logadouros. Mas, ainda que haja certa homogeneidade entre os participantes, todos têm um ideal em comum: o bolsonarismo. Também, apesar dos atos não terem tido um fundamento religioso, eles lembram estratégias utilizadas por grupos religiosos, com o intuito de causar a desordem, sendo que uma dessas estratégias seria a de expulsar aqueles que seriam os responsáveis pela desgraça da nação, inclusive através do uso da força. Eis aqui aquela conexão que se vislumbra entre os atos de dia 8 de janeiro e o cunho de religiosidade que o mesmo acarreta. Agora, indo de encontro à questão religiosa, Elisa, você pode nos explicar melhor sobre o que é o neopentecostalismo? Bom, então, acho que para começar, né, como que a gente define uma igreja neopentecostal? Bom, uma igreja, para ela se enquadrar como uma igreja neopentecostalista, ela deve ter sido fundada ali mais ou menos pelos meados da década de 70. E ela deve ter, assim, apresentar um caráter um pouco mais liberal. E também ela se utiliza de atividades além da igreja. Então, como seria isso? Ela vai engajar, além da questão religiosa, ela vai estar engajando em atividades políticas, empresariais e culturais também. Então, ela sai desse escopo da igreja, desse escopo religioso. Então, no Brasil, essas igrejas, atualmente, elas são bastante destaque, né? Até porque elas têm essa tática mais agressiva de marketing. Elas se comunicam muito bem com a massa delas, com os fiéis. Além também do sincretismo, né? Que é uma fusão ideológica, religiosa e cultural, assim, como se para criar uma nova religião, uma nova sociedade. Além disso, desses pontos, também se caracteriza por causa dos templos, né? Que tem aquela coisa de fazer grandes templos, grandes edifícios para representar aquela casa religiosa. E também por causa dos pastores, né? Que são mais polêmicos. Essa onda neopentecostal, que é bem popular no país, ela é a terceira
que advém do pentecostalismo, né? Só que ela vem e ela representa uma ruptura dentre as outras ondas que já tiveram do neopentecostalismo. Então, essa ruptura é onde ela passa a ter a igreja como uma organização empresarial. Como a gente já viu antes, ela foge desse escopo religioso. E ela segue a busca pela prosperidade material. Politicamente, eles se fazem presentes, como a gente já viu antes, de se inserir na questão política, né? Então, politicamente, eles estão inseridos como se para livrar a nação dos demônios dos quais ela está vulnerável. E um grande exemplo que a gente tem disso no Brasil é a Igreja Universal, né, do Reino de Deus. É uma igreja que está muito, muito presente politicamente, e ela está presente desde a Assembleia Nacional Constituinte, lá em meados da década de 80. E desde lá ela tem se mostrado presente na política do Brasil. Naquela época, né, através da eleição de um deputado, que também era um dos fundadores da igreja. Então a gente vê como essa igreja ela consegue se fazer presente, ela consegue marcar uma participação política dentro do Brasil, né, além de religiosa. Então, esse modelo é um modelo que ficou muito popular no Brasil, né, um modelo que estava dando muitos frutos, então acabou ficando muito popular e tal, e a partir disso abre-se uma discussão, né, sobre a desassociação dessas estratégias neopentecostais da igreja, de um modo que, conforme eles conquistam os fiéis, eles também conseguem angariar votos para si mesmos, né? Como a gente vê essa fusão com a política que a gente está vendo. Junto a isso, a gente pode citar a teologia da prosperidade, porque essa teologia ela tem o apelo dela como financeiro. Então, é através do dízimo que vai ser demonstrada a fé da pessoa. E a igreja, ela é a transformação em nome de Deus. Então, o dízimo vai sustentar essa igreja que é a transformação em nome de Deus. Então, seria quanto maior o sacrifício, maior a riqueza. Como o fiel, ele deve ser como se ele fosse culpado porque seus pedidos em oração, eles não foram atendidos. Você não contribuiu o suficiente com o dízimo. Você não se sacrificou o suficiente financeiramente em prol do que tu precisa, do que tu tá pedindo para Deus. Então, as igrejas neopentecostais, elas também se apropriam dessa teologia para que elas possam atingir os seus próprios fins, né, políticos e empresariais, como a gente viu antes. Então, essa teologia ela não surgiu com o movimento neopentecostal dentro do Brasil. Ela já existia e os neopentecostais brasileiros se apropriam dessa teologia para que eles possam atingir os seus próprios fins. Além da teologia da prosperidade, também tem a teologia do domínio. Gabi, tu pode falar sobre ela para nós? Então, a teologia do domínio, que também é chamada de guerra espiritual, é uma ideia central desse processo de inserção política do movimento neopentecostal. A manifestação moderna da teologia do domínio prega a cristianização do mundo como uma prerrogativa para a volta de Cristo. Então está relacionada com combater os demônios que tentam confundir os caminhos de Deus. Convenientemente, no aspecto político, no âmbito político, esses demônios seriam os grupos associados a afrodescendentes, indígenas, pessoas LGBTQIA+, e membros de outras religiões. Portanto, esses grupos eles seriam os responsáveis pelas mazelas sociais que atingem o país, como a desigualdade e a corrupção. Então, no contexto político, esse processo de cristianização ele se daria no ato de tirar esses demônios do poder e fazer com que os servos do Senhor ocupem os cargos políticos. Então, né, na prática seria a eleição de fiéis que tiraria o poder desses demônios e garantiria a prosperidade para o país, consequentemente. A origem dessa ideia da teologia do domínio, na verdade, ela
que hoje, né, é assimilada pelo movimento neopentecostal, que é adepto também à teologia da prosperidade, ela remonta ao Antigo Testamento, em trechos isolados, originalmente dirigidos aos israelitas. Então são trechos que foram tirados de contexto, que embasariam uma ideia de que Deus teria prometido aos cristãos riqueza e prosperidade, quando na verdade a Bíblia relata que Cristo e seus discípulos viveram uma vida simples. Quando a gente se trata de Brasil, a gente vê um crescimento da influência da bancada evangélica no processo político já desde o processo de redemocratização, desde as primeiras eleições diretas para presidente. Na época, eles apoiaram a eleição do Collor, em oposição ao Lula, que supostamente iria perseguir igrejas por ser de esquerda. E, posteriormente, em 94, e aí mais notadamente os pentecostais, voltaram a identificar o Lula como candidato do demônio, com líderes da Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive orientando explicitamente que os fiéis não votassem no Lula. Já em relação ao movimento neopentecostal, mais especificamente, e a incorporação desse discurso em campanhas políticas, já é uma estratégia adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi importada dos Estados Unidos, assim como outras. A construção, né, da teologia do domínio, ela parte do conceito de reconstrucionismo, que foi idealizado pelo pastor presbiteriano Rosas John Rushdoony, que pregava a necessidade de uma educação cristã que formasse líderes em todas as áreas da sociedade, consequentemente na política, né? Então, posteriormente, em meados dos anos 70, essas ideias foram assimiladas pelo Partido Republicano em busca de ampliar a base eleitoral deles. E a partir desse reconstrucionismo se desenvolveu a teologia do domínio. Ela foi meio que uma evolução que incorporou outros elementos, como o discurso extremamente nacionalista e ultraconservador. Então, a teologia do domínio, ela se manifesta como um comportamento com o qual os adeptos da doutrina neopentecostal se voltam aos seus desafetos, a quem eles consideram estar dominados por demônios e que desejam afastá-los dos caminhos de Deus. Então, voltando ao âmbito político, né, de acordo com essa perspectiva, em linhas gerais, assim, se fosse para resumir, é preciso tirar o diabo do poder. Então é preciso dominar o poder político, fazendo com que os ungidos do Senhor tomem conta do poder político. E isso vai de encontro justamente com o discurso da Michelle Bolsonaro durante a campanha para a reeleição do Jair Bolsonaro. A nossa ex-primeira-dama, que hoje assume um papel mais importante, inclusive, visto que já se fala da sua candidatura nas próximas eleições. E isso é uma questão que tem tudo a ver com o movimento neopentecostal. Porque para muitos evangélicos mais fervorosos, mais radicais, o Bolsonaro não é um cristão de fato. Por mais que em 2016 ele tenha sido batizado no Rio Jordão, simbolicamente, esse não foi considerado um batismo oficial, mas uma espécie de gesto puramente político, né? Um engodo. Inclusive, ele foi batizado pelo pastor Everaldo, que veio a ser preso em 2020 por desvios de verba no Rio de Janeiro, nas mesmas investigações que levaram ao impeachment do Wilson Witzel. Mas, por outro lado, a Michelle Bolsonaro é adepta da Igreja Batista Atitude, que foi onde ela aprendeu a língua brasileira de sinais e onde ela fez trabalhos voluntários. Portanto, a Michelle é tida como uma mulher cristã de fato. Ela é tida como uma mulher ungida. Então ela provoca um apelo muito maior na camada evangélica do que o próprio Bolsonaro. Por fim, o aspecto da guerra espiritual ganhou força no neopentecostalismo. Mas guerra não como um eufemismo, e sim como, de fato, um meio para conquistar espaços, numa lógica de que os fins justificam os meios. Então, para que os servos do Senhor ocupem posições políticas relevantes, vale a destruição de templos, terreiros, centros espíritas. E como a gente viu no 8 de janeiro de 2023, ficou claro as repartições públicas também. Então, dando continuidade, Fê, pode-se relacionar os atos do dia 8 de janeiro do presente ano a uma guerra santa contra os inimigos de Deus? Bom,
A grande parte desses participantes dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, eles consideravam aquilo como uma guerra contra o que não é santo, levando em consideração principalmente a ideologia cristã. Mas se voltarmos no período eleitoral e analisarmos os tópicos e pessoas que vinham ganhando mais destaque nas pesquisas para assumir os cargos políticos, eram os opositores ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o fato é que muitas pessoas se posicionavam contra essa onda neopentecostal, tanto como uma imposição às vertentes religiosas, quanto essa ideologia de família tradicional e bons costumes. Então, essas pessoas, em sua maioria, elas apoiavam diversos grupos minoritários e outras causas também. E como movimentos do LGBTQIA+, os movimentos feministas, criticavam também a falta de responsabilidade nas falas problemáticas do ex-presidente Bolsonaro em plena pandemia do Covid-19, entre outras pautas problemáticas que ele também falava diariamente. Uma reação desse grupo, vou colocar aqui como religiosos, mas não se trata disso, pois a religiosidade ela não é uma desculpa para o que aconteceu no dia 8. Enfim, esses grupos eles tinham e têm até hoje diversas comunidades em redes sociais para levar a sua causa a ser ouvida. Assim como a Carol já falou, eles tinham a intenção de expulsar aqueles que seriam responsáveis pela desgraça da nação, inclusive utilizando violência e opressão. Essa intitulada Guerra Santa, ela não teve início a partir da vitória do atual presidente Lula, mas ela vem acontecendo há anos, por meio de mídias sociais e uma disseminação bastante substancial de fake news. E eles utilizam também bastante a Bíblia para levantar as bandeiras religiosas como uma principal vertente dessas ideologias de ódio, contra qualquer causa ou pessoa que não siga os seus princípios. Esses recentes acontecimentos no país, eles só elucidaram de forma presencial o que vinha acontecendo há muitos anos, só que em redes sociais, em grupos de WhatsApp, grupos de família. E também a gente pode mencionar o fatídico assassinato da vereadora Marielle Franco, uma mulher negra, socióloga, ativista dos direitos das mulheres e que também fazia parte da comunidade LGBTQIA+. Então, diversos grupos desses opositores e das ideologias da Marielle, eles usaram a morte dela como uma vitória nessa guerra santa, que eles mesmos iniciaram. E, bom, infelizmente, a Marielle ela não pôde concretizar as suas batalhas e causas que ela levantava, mas a sua partida ela trouxe um gás para diversas pessoas, dentre elas principalmente as mulheres, a se inspirarem na sua história e continuarem com o seu legado no âmbito político e social. E o que talvez a gente pode levar dessa guerra é que definitivamente ela está longe de acabar e que esses golpistas eles vão continuar de alguma maneira ou outra atacando quem for contra as vertentes políticas ou religiosas. Aquela idealização do que é correto, do que é errado, a família tradicional e de quem destrói a tradição. Na tradição, marido, mulher, filho, mulher fica em casa, o marido vai trabalhar e trazer essa renda. Então, nesse sentido, a destruição de tudo aquilo que remete aos inimigos do povo de Deus. Então, esses golpistas, eles seriam o povo escolhido, o povo de Deus, e todo mundo que vai contra essas ideologias, suas vertentes, são os seus inimigos, ou monstros também. E seria justificativa como uma política de redução de danos. Então, é depredar para construir novos moldes. Então, eles usam essa ideologia para atacar, matar e, enfim, outras coisas assim, para construir de novo uma sociedade, uma ideologia nos moldes de uma santidade que eles desejam. Então, para concluir, podemos inicialmente dizer que os atos do dia 8 de janeiro foram atos terroristas, já que possuem causa de cunho ideológico, mas também político, praticados por bolsonaristas extremistas, que invadiram não só o Palácio do Planalto, mas também o Palácio do Congresso Nacional,
e o Palácio do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo unicamente de estimular um golpe militar e restabelecer Jair Bolsonaro como presidente. Bom, ainda relacionado à religiosidade, essas pessoas elas vão pegar citações bíblicas, né, e utilizam de maneiras deturpadas para justificar esses discursos e atos de puro ódio contra as pessoas que vão na direção oposta às suas ideologias e pensamentos conservadores. Então a gente consegue ver aí como que a igreja ela consegue influenciar também resultados políticos, né, e revoluções políticas dentro do país. Por fim, em relação a perspectivas futuras, a onda neopentecostal é a resposta para a recente ascensão da relevância de Michele Bolsonaro como possível candidata à presidência e, consequentemente, representante dessa parcela da população.